Esses dias me peguei lembrando da época em que eu e meus amigos da catequese brincávamos de missa depois das aulas. Eu pegava o lençol branco da minha mãe para usar como toalha do altar, até recortava papelão no formato de alguns objetos litúrgicos e depois assumia o papel de sacerdote. Tudo isso, claro, com muito respeito e toda a seriedade que crianças conseguem ter nessa idade. Conforme fui crescendo, percebi que era mais que apenas uma brincadeira. Era um chamado. Hoje, estou no seminário estudando para ser padre e fazer aquilo que nasci para fazer, servir a Deus. Sinto saudades das brincadeiras simples, mas me sinto mais abençoado ainda por poder seguir essa vocação que começou de uma forma tão simples na infância. E hoje, o menino que brincava de padre está se tornando, dia após dia, um instrumento nas mãos de Deus. Abraços. Henrique Lacerda. Que bonito, que bonito, que bonito, Henrique. Que Deus te proteja sempre, que Deus abra, os caminhos para que você continue trilhando esse caminho com essa força, com essa segurança que eu senti nas suas palavras, com esse coração reto, com essa bondade. Padre, eu vi aí, o testemunho de alguém que nos escreve, diz assim, olha, eu brincava de ser padre, brincava como menino ainda, lá na infância, e entrei no seminário. Essas histórias são muito diferentes porque Deus tem metodologias diferentes, Deus vai chamando alguns já na maturidade, Deus converte corações para que esses corações se tornem inteiramente deles. Deus chama crianças e essas crianças já passam a entrar no seminário e muitas vezes ainda pequenos, como eu conheço vários padres que entraram no seminário muito meninos. Como é que foi a sua vocação? Como é que se deu isso? Eu nunca brinquei de missa, nunca fui coroinha, não queria ser padre. Eu queria ser jogador de basquete, queria ter uns 5 filhos. A minha vida estava direcionada numa direção totalmente diferente do que essa, no sentido de não estar na igreja, porque na igreja eu estou desde pequeno por causa da minha avó. Minha avó é a grande responsável pela minha fé, porque a minha família não ia à igreja. Então por isso a gente não tinha esse costume como as mães, de levar pequenininho, ser coroinha. Então, meu negócio era black music, era basquete, era rua, era isso, Mas Deus, ele tem como você disse, tem as suas metodologias, ele tem os seus caminhos. E depois que eu tive um encontro pessoal com Jesus através da oração do Santo Terço, uma novena de Natal, porque minha avó é analfabeta. E foram oferecer a novena de Natal em casa e minha mãe não quis aceitar, porque disse que não tinha tempo. Mas a minha avó, na simplicidade dela, falou assim, olha, eu posso aceitar a oração, mas se o meu neto estiver comigo, porque eu não sei ler, se precisar de ler de alguma coisa, ele vai ter que ler para mim. E aí, então, elas aceitaram fazer a novena nessas condições, e esse neto era eu, no caso. E naquela novena de Natal eu senti uma alegria da Alcides como eu nunca tinha sentido. E a partir daquele dia eu comecei a participar da igreja, até que chegou uma altura do campeonato, com mais ou menos uns 18, 19 anos, que eu tinha tudo que um jovem na minha época poderia ter. Eu trabalhava, tinha uma namorada muito querida, tinha uma vida de comunidade já muito atuante, só que faltava alguma coisa. E foi na busca por descobrir o que era essa coisa que faltava, que eu conheci hoje Dom Edmilson Tadeu Canavarros, que na época era só o padre Tadeu, aqui no Pio XI, na Lapa. Teve uma missão salesiana na minha paróquia e eu fui conversar com ele. Ele falou assim, olha, tem muita coisa aí, numa semana não dá para conversar, você vai me encontrar daqui 15 dias. E eu comecei a vir ao Pio XI, de 15 em 15 dias. E, na verdade, aquelas conversas eram um projeto de vida que ele estava me ajudando a fazer. Pio XI era o seminário salesiano. Isso mesmo. Perfeito. E aí foi através dessas conversas, essas orientações, que eu fui entendendo que o projeto de Deus para a minha vida era esse. E graças a Deus, agora, no passado dia 1º de julho, eu fiz 6 anos de padre. O padre, interessante, O Dom Edmilson é salesiano. Salesiano. E respeitou
sem querer influenciar você para ser um padre de uma congregação religiosa como salesiano. Sim. Mas para ele mais importante era te acompanhar, te ajudar, para que você pudesse dar passos segundo a sua vocação. Isso aí. E aí você descobriu que na diocese Isso. o seu coração estava realizado. Eu fiz a experiência porque assim, como eu tinha graças a Deus nós tínhamos algumas referências muito boas, né? E eu sempre olhava para o Padre Jonas, a Bíblia, nosso saudoso Padre Jonas, como uma grande referência. Sim. E aí eu fui ler o livro dele, Vocação, Desafio de Amor, e lá tinha dito que ele era salesiano. E eu nem tinha me dado conta que o Dom Edmilson era salesiano, porque ele sempre me respeitou tanto nesse sentido da vocação, para não me influenciar. E um dia eu falei para ele, eu quero ser salesiano. Aí ele falou para mim assim, como assim? Alguém te falou alguma coisa? Eu falei, não, é porque eu li esse livro e tal. Eu falei, então eu vou te ajudar. E aí eu fui, morei 1 ano em Piracicaba, que foi quando eu conheci os seus pais. Sim. Eu fiquei lá no Oratório São Mário, né? Fiquei 1 ano lá, fazendo o pré-noviciado, e depois eu fui para Lorena. E foi em Lorena que eu fiz o discernimento, que eu seria um melhor salesiano se eu estivesse vivendo a salesianidade na minha diocese do que dentro da congregação. Eu tenho a alegria de poder trazer esses 2 anjos, visto que é assim a melhor forma de chamá-los, né? Padre Diogo Albuquerque, o Alexandre Fernandes, nosso Alê. Que essa canção seja a resposta para você, sabe? Que também está fazendo o seu caminho vocacional. Nós estamos no mês de agosto, e o mês de agosto é um mês vocacional, por excelência. Tem gente que está me acompanhando agora, quem sabe esteja assim com o coração inflamado, né? Desejoso de seguir os caminhos de uma vocação sacerdotal, por exemplo. Ou então, a vida religiosa. Talvez você que é mulher e diz, nossa, tudo isso que o padre foi falando, esse programa está vindo na direção daquilo que eu andava buscando recentemente. Quem sabe esse programa seja para você o início de um caminho vocacional. Pelas nossas vocações eu rezo, pelos nossos padres eu rezo, pelas nossas religiosas eu rezo, pela nossa Igreja Católica. Nesses dias nós acompanhamos a Jornada Mundial da Juventude. Que Deus abençoe a juventude do nosso Brasil, a juventude do nosso mundo, os jovens católicos que se encontraram em Lisboa e que agora voltam às suas comunidades, e voltem às suas comunidades trazendo o ensinamento que lá receberam. O gosto de se encontrar com o Papa Francisco e ao mesmo tempo o exemplo de fé de um homem já caminhado na vida com suas dores nos joelhos, recentemente fez uma cirurgia de intestino, só tem um pulmão, e ao olhar aquelas imagens do nosso Papa, que inclusive minha produção tem aqui, eu fico observando o nosso Papa Francisco, eu digo assim, que homem de fé, né? Talvez você que esteja agora me acompanhando, ao olhar para esse exemplo, desse Senhor já caminhado na vida, com seus achaques, suas dores, mas ao mesmo tempo com um coração tão bonito, que ama. Por esses jovens, pelo Papa, pela nossa Igreja, pelos nossos padres, pelas religiosas. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar
satisfaça. Pode alguém até duvidar, sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse. Ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica, 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 ninguém explica Deus. Dois homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho. Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo o que ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Eu afirmo a vocês que foi este homem, e não o outro, que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. E é interessante observar uma coisa. O fariseu e o cobrador de impostos. O fariseu era tido como aquele que vivia diante do povo de Deus e era referência de oração. Rezavam bonito, os fariseus rezavam bonito, sabiam falar e falavam de uma forma encantadora, se colocavam com vestes bonitas, seguiam todo o ritual e faziam tudo direitinho. Era dia de descanso, descanso. Era momento de oração, oração. Ah, tinha que cingir a cabeça, faziam. Ah, tinham que comer as ervas amargas, comiam. E Jesus olha para eles e diz: oh, meus filhos, vocês fazem tanta coisa, tudo direitinho, mas é para fora, não é para dentro. Vocês estão muito distantes daquilo que é o meu sonho. Adorar a Deus em espírito e verdade. É isso que eu quero. Não basta exterioridade, aquilo que é externo, mas é o coração que conta. E os cobradores de impostos eram tidos como pessoas desonestas, pecadores públicos. Ninguém queria muita aproximação deles. E Jesus se aproxima deles
e diz: a graça entrou nessa casa, a partir de hoje devolva aquilo que você roubou, muda de vida. E Jesus faz uma palavra bonita que marcou a história desses 2000 anos. O cobrador de impostos, todo envergonhado diante de Deus, e Jesus conta a história que esse cobrador de impostos agradou ao coração de Deus, porque ele foi sincero e não estava preocupado com as exterioridades, com aquilo que está fora, mas estava dizendo: Senhor, eu sou pecador, conheço minhas misérias, mergulho minhas misérias na Tua misericórdia, Senhor. Eu achei tão forte isso. Para Deus, aquilo que era aparentemente perfeito não agradava. Mas mesmo no meio de tanto pecado, aquela sinceridade, aquela verdade agradava ao coração de Deus. Não importa o que você já fez na vida, há a cada dia para você a possibilidade de uma vida nova, sabe? Transformada, mudada. O Senhor ama você não porque você é perfeito ou acha que é perfeito. Ele ama simplesmente por você existir. Senhor, eu me encontro assim contigo. Minhas misérias perdidas no esplendor de Tua misericórdia, Senhor. De Tua misericórdia. Amém. Mergulho minhas misérias. Padre, eu estou aqui falando, sobre o fariseu, sobre o cobrador de impostos, trazendo para os dias de hoje, Quando a gente se preocupa muito, nas aparências das coisas, achando que eu vou até enganar a Deus. Quando a gente se preocupa muito em parecer ser, mais do que ser de verdade, talvez a oração que mais agrada a Deus seria: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor me conhece, o Senhor sabe da minha fraqueza, dos meus pecados. O Senhor sabe da minha pequenez. O Senhor sabe do meu nada. O Senhor me conhece inteiramente. Interessante como Jesus parece que facilita as coisas. A gente não precisa vestir máscaras diante de Deus. É isso. Basta simplesmente a gente ter consciência da pequenez, das fragilidades, contar a Ele dos nossos pecados. Eu digo para o meu povo que Deus é simples, a gente que complica. E é justamente isso. Um dos versículos mais lindos para mim nas Sagradas Escrituras é o versículo 7 do primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, que é justamente o dia em que o profeta Samuel vai à casa de Jessé para ungir Davi como rei. Porque quando o profeta chega, ele olha para os outros filhos de Jessé e ele começa a dizer: com certeza vai ser esse o rei, porque esse é forte, porque esse é grande, vai ser esse daqui, porque ele tem qualidades que chamam a atenção. E nesse versículo 7, Deus coloca o profeta Samuel no lugar dele. Ele diz assim: não se deixe levar pela aparência. Por quê? Porque o que o homem vê não importa. Eu rejeito o que o homem vê, porque o homem vê a aparência, mas eu vejo o coração. Então, sem sombra de dúvidas, é esta preocupação que a gente precisa ter quando nós nos colocamos diante de Deus. Coisa que os nossos avós já nos diziam: não adianta a viola ser bonita por fora, se por dentro ela for um pão bolorento, Então,
na simplicidade dos pequeninos, daquilo que nós ouvimos na nossa infância, está a mais alta teologia. Eu uso muito as frases da minha avó nas minhas homilias, porque elas conseguem dizer de forma muito direta o que talvez a gente fica procurando muitas explicações e nunca vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Deus é simples, a gente que complica. Eu quero ir para a novena, só vou trazer algumas intenções, alguns pedidos das pessoas que me pediram oração. Eu vi, por exemplo, que algumas pessoas estão mesmo assim muito necessitadas. A Célia, por exemplo. Célia, Deus te abençoe, é assim que te chamo, Dalcides. Hoje, ouvindo você falar sobre relacionamento, mãe e filho, não foi eu que chorei, foi a minha alma. Eu e minha mãe temos um relacionamento muito difícil. Isso dói muito, mas obrigado por me fazer entender que às vezes é difícil mesmo e também posso ser difícil. Abraço, anjo de Deus. Ô Célia, eu me lembro o dia que eu falei isso, faz pouco tempo, né? E eu estava falando assim, os nossos pais, eles não são perfeitos. E muitas vezes eles reagem a traumas que eles tiveram, eles reagem aos sofrimentos na alma que eles têm. E eu gostaria que eles fossem perfeitos, mas eles não são, assim como eu também não sou. Então o meu olhar de misericórdia, assim como Deus me olha com misericórdia, que eu tenha um olhar de misericórdia também em relação a eles. E que bom que você pegou essa palavra para você. E se você for um pouquinho mais misericordiosa com a sua mãe, Célia, saiba que eu também estou nesse esforço, de também eu compreender mais que a minha mãe, ela pode ser santa, mas isso não significa que o jeito dela também não me fez sofrer, não me faz sofrer. Claro. Célia, que bom que a gente está aprendendo junto. Devanir, eu vi o seu recado. Se assim, Dalcides, Deus te abençoe. Estou te abençoando, não só porque sempre você pede a bênção de seus telespectadores, mas principalmente porque acho que cada dia, cada bênção que você recebe, o Espírito Santo te ilumina para que você continue ajudando quem precisa. Se não for pedir muito, eu peço oração pelo meu filho Rodrigo Marques Sato, que está trabalhando no Japão. Devanir, é agora que eu vou rezar por ele. Eu vou colocar o Brasil todo rezando por ele. Eu te prometo isso. Eu recebi também o recado da Fabiola. Fabiola me disse assim, Dalcides, eu amo seu programa. Vou ficar muito feliz se você ler minha mensagem. Eu peço oração para minha família. Eu sou de Palmas de Monte Alto, na Bahia. Ô Fabiola, claro que eu vou rezar por você. Claro que eu vou rezar pela sua família. Nós vamos começar em 1 minuto a nossa novena. E eu vou pedir, inclusive, para o padre Diogo Albuquerque que venha rezar por nós. E aqui próximo dessa imagem, onde a gente lembra, né, a imagem de São Miguel Arcanjo, imagem no nosso protetor, né? São Miguel coloca seus anjos. Nós vamos rezar juntos. A Ivanete também me escreveu e ela me disse assim, dia muito especial na minha vida. Encontro com Dalcides e Padre Rodolfo Camarota. Que fofa, meu Deus. A gente estava lá na Basílica de Aparecida. Ivanete, me lembro como se fosse hoje. Foi um momento realmente muito especial. Que Deus te abençoe e te proteja, viu? O Sérgio também me escreveu. Acompanho o seu programa toda a madrugada. Fico em paz. Estou passando por um momento difícil financeiramente, com muitas dívidas. Sei que uma hora eu vou receber a vitória. Que Deus te proteja, Sérgio. E eu sei que você vai receber a vitória. E eu sei que você vai dar testemunho aqui no nosso programa. Que Deus te abençoe e te proteja sempre, viu? Sempre. Eu recebi também pedidos de oração e eu queria só completar entre esses pedidos de oração. Alguém que me escreveu com tanto carinho, sabe? Falando sobre a Sueli Pereira Raupe. Ela é natural de Praia Grande, Santa Catarina, e mora há 3 anos em Palhoça, com a sua filha Suzane e o genro Samuel. E ela veio para cuidar da netinha, a Cecília.
E ela gosta de costurar, e ela gosta de estar entre os amigos. E aí, a Miriam, que me mandou essa imagem, essa foto, ela me disse: Dalcides, reza. Eu disse: mas é claro que eu rezo para essa vovó que me acompanha com tanto carinho, com tanto amor. Sueli Halpe, estou rezando por você de forma especial nessa novena. E eu tive também o privilégio de me encontrar com a dona Inês nesses dias. Lá estava a dona Inês trabalhando numa festa de criança e ela foi tão fofa. Dalcides, eu queria um abraço. E eu dei esse abraço e eu me senti abençoado naquele momento. Muito obrigado, viu, dona Inês? E Deus te abençoe e te proteja. Vamos à nossa novena. Vamos pedir a Deus por aqueles que mais precisam. Vamos lá. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Eu vou nesse momento falar com alguém ao telefone e aí eu vou pedir que o bom Padre Diogo traga para a gente essa oração especial com a bênção. Sabe que as mãos do sacerdote, do padre, foram um dia ungidas para abençoar todo o povo de Deus, né? E ao pedir a presença dos anjos, eu vou pedir que essa bênção das mãos ungidas do nosso Padre Diogo chegue até nós. E ele vai traçar o sinal da cruz sobre cada um de nós. Mas antes, eu só queria falar com a Rosilene. A Rosilene, ela entrou em contato com a gente e me parece que ela nos acompanha sempre. Vamos saber. Rosilene, seja muito bem-vinda. Aqui é a Dalcides que está falando. Muito bom dia. Oi, Dalcides. Bom dia. De onde você está falando? Eu estou falando do Rio Grande do Sul. Está um pouquinho baixo. Então nós vamos pedir para subir o volume e eu vou pedir a sua bênção. Fala assim: Dalcides, Deus te abençoe. Dalcides, Deus te abençoe. É um prazer imensurável falar com você. Obrigado. Eu sempre digo aqui na minha casa que há pessoas no mundo que nos salvam sem perceber, e você é uma delas que salvou a minha vida. Você passou por uma situação muito difícil. Eu fiquei sabendo que foi o acidente de um filho, não foi isso? Várias. O meu filho, ele é um ator bem famoso em Curitiba. Eu não sei quanto tempo eu tenho que falar, porque a minha vida daria um histórico. Mas pode falar. O seu filho, o nome dele é Fagner, é isso? Fagner, igual o cantor Fagner. Sim. E ele teve um acidente. Zadra. Tá. Oi? E ele teve um acidente, foi isso? Isso, caiu uma bola de isopor do teatro onde ele estava atuando. Ele é ator e era humorista. Sim. Ele é ator, humorista e era engenheiro. Tá. E caiu uma bola de isopor de 30 quilos em cima dele. Meu Deus. Aí ele ficou tetraplégico. Mas de dentro da UTI, ele mandou um recado para os repórteres, né, através da minha pessoa, que ele tinha muita fé, assim como nós todos temos da família, e que ele continuaria levando alegria para as pessoas, assim como você. Que nem se fosse de maca, ele voltaria de novo aos palcos. E após um ano do acidente, ele voltou aos palcos de cadeira de rodas e está até hoje. E após esse acidente, ele teve um câncer de rim, retirou o rim inteiro. Mas superamos de novo com muita fé, ele é muito otimista.
E você está me ouvindo, Dalcides? Completamente, estou ouvindo tudo e estou muito impactado aqui. Inclusive porque eu soube que ele continua hoje, inclusive, dando palestras pelo Brasil, não é isso? Isso, ele faz show de humor, inclusive ele está em Curitiba agora. Que coisa. Porque na pandemia, quando ele teve o câncer de rim, nós viemos para o interior do Rio Grande do Sul, onde meu marido tem empresa, né? Tá. E agora ele voltou para Curitiba, ele fica 15 dias em Curitiba fazendo eventos, show, palestras. Ele faz palestras motivacionais. Que lindo. Faz shows de humor. E antes de ter acontecido isso, meu marido caiu de 17 metros de altura. E foram 7 anos de luta, 9 cirurgias. Ele tem ferro pelo corpo todo. E após ele melhorar, aconteceu com meu filho o acidente e depois o câncer. E agora, em 2022, o meu marido descobriu um câncer no pulmão. Retirou o pulmão esquerdo também. Tá. E estamos aí, Dalcides. Eu conheci você, conheci o seu programa nas noites no hospital. E, assim, eu nunca fui uma pessoa com depressão, apesar de todos esses problemas. São 14 anos de luta, cuidando dos dois. Eu tenho 4 filhos, né? E quando eu conheci o seu programa e você abria os braços, eu abria os braços junto com você. E você, sem perceber, você me salvou. Digamos assim, me salvou de eu entrar num quadro muito triste, porque quando aconteceu com meu filho, eu tinha o meu suporte, que era o meu marido, né? E agora, em novembro, quando deu o câncer nele, eu fiquei muito, muito triste. Porque eu não tinha mais o suporte, entendeu? E você me salvou, Dalcides. Eu tenho um carinho imenso por você. Eu acompanho o teu Instagram. O meu filho tem 60 mil seguidores. Eu tenho quase 7 mil seguidores. Que fofa, meu Deus. Eu anunciei para todo mundo como se eu estivesse ganhando o maior prêmio da minha vida. Era falar com você hoje. Eu não sei se você tem ideia do que você está fazendo comigo hoje, mas assim, você está me mostrando de uma forma tão concreta o amor de Deus, e você está mostrando a fé, e de uma forma tão simples, porque você vai falando e o meu coração vai ficando assim, tão em paz, porque você é uma mulher muito abençoada, muito abençoada. E Deus me deu o privilégio de, nesse momento, no dia de hoje, poder conhecer você, saber um pouquinho da sua história, da sua luta. E é interessante, você conta tantas dificuldades, problemas que você passou, e eu não sinto uma sensação de pena, mas eu sinto assim, como Deus é maravilhoso, o quanto você é grande, o quanto o seu filho Fagner é grande, o quanto o seu esposo é grande. Eu digo, meu Deus do céu, eles são muito grandes. O meu coração vibra com uma alegria tão grande. E eu estou aqui chorando de emoção, mas é de felicidade, sabe? Porque você poderia ter um discurso tão sofrido, tão de derrota, tão de, assim, coitadinha. Não, você tem um discurso de vencedora. E eu fico imaginando o bem que o seu filho, Fagner, está fazendo por esse Brasil afora. Ele que está levando, através das palestras, do humor, da carreira dele, o quanto ele está salvando vidas. Então, nesse momento, eu só tenho que agradecer a Deus por você existir, pelo seu filho existir, pelo seu esposo lutando aí com a saúde, e ao mesmo tempo você diz, o Dalcides, o meu esposo, ele tirou o pulmão, mas a gente continua em oração. O meu filho teve câncer, mas a gente superou,
ele caiu sobre ele algo muito pesado e ele ficou tetraplégico. Mas, Dalcides, continua a missão. Você percebe que quando a gente pensa que a história vai terminar de uma forma triste, você diz, não, a vida é mais que isso. Rosilene, eu só tenho que te agradecer, porque você realmente para mim é um presente de Deus. E você realmente tocou meu coração e me fez renovar a minha fé. O seu testemunho renovou a minha fé. E por isso eu dou graças a Deus. E eu quero dizer ao Senhor essa oração que eu tenho feito assim todos os dias. Hoje é dia de vitória. E eu tomo posse dessa graça. Santa Maria, cuida de mim. Cuida da Rosilene. Cuida do Fagner. Cuida desse pai de família que ama, que luta. O Cláudio Alberto Zadra. Gente, é muito grande, tudo que você me falou é muito grande. E eu dou graças a Deus por isso. Por você, eu me coloco em oração. Eu estou aqui ao lado do Padre Diogo. Ô Padre, eu realmente me emocionei, porque percebe o jeito como a Rosilene fala. Só uma mulher de muita oração, de muita fé, é capaz de falar com essa serenidade, com essa alegria interior, né? Sim, quando nós ouvimos o Evangelho dizer que a fé move montanhas, é isso. Isso é mover montanhas. Às vezes as pessoas acham que mover montanhas é pegar a montanha fisicamente e empurrá-la. Não, mas essa senhora tinha tudo para desistir. Ela tinha tudo para dizer, não, a minha vida acabou, eu não tenho mais forças. Mas ela está removendo todos os dias essa montanha existencial que muitas das vezes faz a gente achar que estamos sozinhos. Ela não está sozinha e a fé dela nos faz mais fortes. A sua fé hoje está salvando uma multidão que está nos acompanhando. E eu dou graças a Deus por isso. Rosilene, vamos rezar juntos nesse momento. Eu estou aqui com o Padre Diogo e o Padre Diogo vai conduzir uma oração. E eu tenho uma imagem aqui de São Miguel Arcanjo. E eu vou pedir que os anjos estejam ao seu lado. E que os anjos estejam ao lado do seu esposo, ao lado da sua família. E de forma especial ao lado do seu filho, que está fazendo um trabalho lindo de evangelização. De levar o amor e a fé no meio de tanta situação de dor e sofrimento. Quantas vidas estão sendo restauradas por causa do testemunho do seu filho. E eu dou graças a Deus e peço a proteção dos anjos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Não permitais que algum mal nos atinja. Afastai de nós toda a aparência e duplicidade, para que sem fingimentos sejamos por dentro, assim como somos vistos por fora. Ó Príncipe da milícia celeste, pela virtude divina a vós concedida, livrai-nos de todos os espíritos malignos e com vosso escudo protetor, protegei nosso lar, nossa família, nosso trabalho e nossos bens e todas as intenções particulares que cada um traz no seu coração agora, que sejam confiadas aos cuidados deste querido amigo no céu, o gloriosíssimo São Miguel Arcanjo. Ó São Miguel, sob a vossa proteção, possamos caminhar sem medo rumo a Jesus, nosso Deus e Senhor, que em nossa família reinem a paz e a unidade. Amém. E nesse momento a gente recebe a bênção. Então, eu aqui estendo a minha mão, você em casa que teve o privilégio de ouvir esse testemunho, também estenda a sua mão. E nós vamos, nesse momento, nos unir em oração com a Rosilene e pedindo a presença dos anjos sobre a vida dela, sobre a família dela
e sobre a vida e a família daqueles que estavam nesse momento em sintonia de oração, precisando de forças, de graças. Recebamos a bênção. Sobre você, sobre a sua casa e família, a bênção de um Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pra sempre serei tua luz, a escuridão te assusta. O abraço e o ombro pro teu pranto rolar. Serei o elo entre o céu e você. Sou teu anjo guardião, vou te abraçar com minhas asas. Levarei teu coração ao coração de Deus. E sempre serei os meus olhos quando a noite secar. Te levo em meu colo se o que eu posso falhar. Serei o elo entre o céu e você. O abraço e o ombro pro teu canto rolar. Serei o elo entre o céu e você. Serei o elo entre o céu e você. Serei tua luz, a escuridão te assusta. O abraço e o ombro pro teu canto rolar. Serei o elo entre o céu e você. Por conta da minha rotina de trabalho e estudos, deixei de frequentar a igreja e de rezar todos os dias. Desde então, começou a dar tudo errado na minha vida. Será que estou sendo castigada por não mais ir à igreja? Ou isso pode ser obra do demônio? Preciso de uma palavra. Maria Eva. Nossa, eu fico imaginando, Maria Eva, o seu conceito de Deus, né? Imagina, deixou de frequentar a igreja, então Deus está mandando tudo que é castigo para você. Eu não acredito que Deus faça dessa forma, vou ser bem sincero. É verdade que quando a gente se afasta das coisas de Deus, é uma decisão nossa. E é claro que se a gente se afasta da luz, certamente a gente está vivendo uma situação que muitas vezes é de escuridão. Mas daí, falar que é Deus agindo, eu acho que Deus é tão misericordioso que Ele não faria isso com você. Mas eu vou perguntar para o padre. Padre, e aí? Claro que não é Deus, né? Porque quando nós estamos longe, Deus está mais perto, porque Ele quer nos resgatar, Ele quer a gente de volta. Evidentemente que quando nós não estamos em comunhão, numa vida de oração, participando da igreja, o nosso olhar diante da vida muda. Então essas coisas todas que estão acontecendo com ela, possivelmente já aconteciam. Só que o olhar que ela tinha estando na igreja era um olhar de esperança, era um olhar de fé, era um olhar de presença de Deus. A partir do momento que ela se afasta ou que nós nos afastamos, nós começamos a olhar a vida com um olhar a partir daquilo que nós estamos vivendo, que não é o olhar da graça, mas o olhar, entre aspas, da desgraça, que é a ausência da graça. Mas não é castigo, não. Ô padre, nesses dias eu estava lendo o diário A Misericórdia Divina na Minha Alma, de Maria Faustina, Santa Maria Faustina. Eu gosto muito de ler esse livro, que é o diário onde ela vai anotando os diálogos dela com o Senhor, né? E um trecho naquele dia me chamou a atenção. Cada dia um trecho diferente me chama a atenção, mas esse me marcou naquele dia. Roda o texto. Hoje fiquei triste, porque já faz uma semana que ninguém me visita. Quando me queixava ao Senhor, respondeu-me:
não te basta que eu te visite diariamente? Pedi perdão ao Senhor e a tristeza desapareceu. Ó Deus, minha força, vós me bastais. Hoje à noite conheci que certa alma necessita da minha oração. Rezei com fervor, mas sentia que ainda não era o suficiente. E continuei a rezar por mais tempo. No dia seguinte, soube que justamente nessa hora tinha começado a agonia de certa alma e tinha durado até de manhã. Conheci as lutas difíceis pelas quais estava passando. Nosso Senhor me dá a conhecer de maneira especial quando uma alma agonizante necessita da minha oração. Sinto esse espírito que me pede oração de uma forma viva e clara. Não sabia que existe tal união com as almas e o meu anjo da guarda me fala disso frequentemente. Ô padre, eu sempre vou buscar nesse livro, né, que é esse diário de Santa Faustina, é inspiração mesmo para a minha vida. E eu vejo ali coisas tão práticas. Quando o Senhor faz alertas a ela, né? Faustina, eu estou aqui sempre. Faustina, hoje você está um pouquinho agitada demais, calma. Estou aqui para cuidar de você. Essa certeza que ela tinha da presença misericordiosa do Senhor. Santa Faustina espalhando a misericórdia de Deus e falando sobre a misericórdia, porque ela se sentia profundamente amada por Ele. Quando a gente se sente muito amado, amada por uma pessoa, e o Senhor é uma pessoa, a gente se sente fortalecido. E a gente encontra forças lá onde a gente achou que não tinha. Alguém ao nosso lado para estender as mãos naquele momento difícil, você pode sim, levanta, vamos lá. E a certeza de que Deus envia os seus anjos ao nosso lado, para que a gente supere os momentos mais difíceis. Gente, eu não estou falando aqui de historinhas, eu estou falando de algo, inclusive, reconhecido pela igreja. Esse encontro constante entre Faustina e o coração do Senhor. Mostra a beleza do coração dela, mas muito mais a beleza misericordiosa do coração dele. E isso conforta os nossos corações. A misericórdia de Deus, Deus que não nos desampara, Deus que está sempre ao nosso lado. Padre, isso não é uma teoria, isso é uma experiência de vida. Experiência de vida. Ao menos eu me sinto muito amparado pelo carinho e pela misericórdia de Deus. É isso. O saudoso Papa Bento XVI, ele disse uma vez que o nome de Deus é amor e o sobrenome misericórdia. Então, como você disse, é uma experiência, é o que fundamenta a nossa existência. Porque se nós não entendermos que o amor de Deus e a misericórdia dele são concretos, a nossa vida não teria sentido. O que nos faz todos os dias levantar e acreditar que podemos confiar, caminhar, mesmo apesar das nossas misérias, é saber que tem um Deus ali nos amparando, Ele está sempre junto de nós, né? E é muito interessante porque Santa Faustina, ela parece que vive nos nossos tempos, né? Porque as angústias dela e as reclamações que ela faz para o Senhor é muito presente do nosso tempo, né? Então a vida do santo cada vez mais unida à nossa. E essa passagem toca muito meu coração porque a gente acha que a relação com o anjo da guarda é uma coisa para criança, né? Depois que a gente fica adulto, a gente já não recorre tanto ao nosso anjo da guarda. Mas Deus sempre está dando ao nosso anjo da guarda grandes missões. Deus sempre está dando ao nosso anjo da guarda grandes missões, que é justamente estar conosco, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Olha, você que está em casa, né? A gente está sendo muito abençoado com a presença desses dois anjos. O Alê, com esse violão maravilhoso, que faz um trabalho lindo, que eu já quero desde já agradecer, né? O Alê tem um trabalho de orientação mesmo, sabe? Assim, você que é músico, vai na fonte certa, pede orientação para ele. Ele tem um trabalho profissional muito bonito também, que você vai conhecer através desse trabalho, alefernandes.gtr. É dessa forma que você passa a segui-lo nas redes sociais, de forma especial no Instagram. E o padre Diogo Albuquerque, conheça nas redes sociais, no YouTube dele. Não é alguém que só canta, canta com espiritualidade. Pode levar palestras para a sua comunidade,
pregação, missas. Ele pode ajudar você a fazer retiros. Ele tem um trabalho bonito que eu gostaria que o Brasil inteiro conhecesse. Padre que está me acompanhando agora, leva o Padre Diogo para a sua comunidade. Qual que é o melhor caminho? Eu vi ali que apareceu até telefone e tudo mais. Então vamos fazer o seguinte, ó. Esses dados nós vamos colocar agora, Padre Diogo Albuquerque no Instagram, e também o telefone para você anotar e convidá-lo para a sua comunidade. Vamos para a música. Estamos em batalha, não podemos mais negar. Muitas são as forças que tentam nos derrubar. O inimigo se levanta para nos desanimar, e contra suas ciladas precisamos declarar. Estamos em batalha, não podemos mais negar. Muitas são as forças que tentam nos derrubar. O inimigo se levanta para nos desanimar, e contra suas ciladas precisamos declarar. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Reconheça o inimigo contra o qual tem que lutar. Ele age a todo instante para tentar te enganar. Elabore a estratégia para ele derrotar. Use as armas certas, sua vitória chegará. Reconheça o inimigo contra o qual tem que lutar. Ele age a todo instante para tentar te enganar. Elabore a estratégia para ele derrotar. E use as armas certas, sua vitória chegará. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Assisto seu programa todos os dias. Amo muito assistir seu programa. E que Deus lhe abençoe sempre. Seu programa já tem me ajudado muito, tanto a mim quanto a minha família. Agradeço muito por ter conhecido, né, a oportunidade de ter conhecido a Rede Vida, esse canal que é abençoado, um canal maravilhoso. Gratidão por tudo. É um programa que já me ajudou muito, já me ajudou e ainda me ajuda muito. Amo demais você, da filhos. Obrigado, viu, Antônia? Que Deus te proteja sempre, filho. Obrigado. Todo mundo aí de Lagoa Alegre, no Piauí. Se você está em casa e diz assim, Dalcides, eu queria tanto mandar um recado para você. Manda um recado nessa madrugada mesmo. Ó, você pode, através desse WhatsApp, enviar uma mensagem para mim. 11 91300 9029. Tira uma foto, depois com calma você pega, grava a sua mensagem. O que esse programa fez na sua vida? Conta um pouquinho para mim se esse programa já te ajudou. Conta para mim, por exemplo, se esse programa foi assim uma resposta num momento difícil quando você estava vivendo. Por que é que você continua me acompanhando todos os dias? Se você pode, me faça saber. Então, aqui está a sua mensagem de voz, pode ser enviada por esse endereço aqui de WhatsApp. E se você pode também, manda uma foto sua, se você quiser mandar uma foto da sua família. Então, eu vou acompanhar, eu vou ouvir, eu vou ver, com muito carinho, com muito amor, tá bom? Que Deus te abençoe, Antônia, hoje e sempre. Esse abraço é com todo o amor do meu coração. Deus contigo está, Deus comigo está, agora nessa comunhão, a felicidade mora.
Quero agradecer muito a Deus a vida do Padre Diogo. Padre, e que você conduza nesse momento, esse momento de bênção, né? Quero agradecer também ao Alê, que esteve aqui junto com a gente. Eu mostrei ao longo do programa esses 2 álbuns que eles trouxeram. Um, acho que foi lançado em 2019. Isso. Não é isso? E o outro? O outro foi lançado em 2020. 2020. Então, para adquirir, eu acho que o melhor caminho é conhecer através das suas redes sociais. Instagram. É só no Instagram. Mandar mensagem. Então, o Instagram do Padre é o grande caminho para você também conhecer esses 2 produtos que você pode ter aí na sua comunidade, que você pode ouvir aí na sua casa. Então, Padre Diogo Albuquerque. É dessa forma que você vai segui-lo nas redes sociais. Padre, aqui tem a oração e a sua bênção. Visitai, Senhor, esta casa e afastai as ciladas do inimigo. Nela habitem vossos santos anjos para nos guardar na paz, e a vossa bênção fique sempre conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E sobre todos nós, por intercessão de Nossa Senhora, dos anjos, de São José, a bênção de um Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por tudo, Padre. Eu que agradeço. De coração. Alegria. Sempre bom estar com Obrigado. você. Pessoas boas, né? Pessoas de coração bonito. A boa música para a gente terminar esse nosso programa. E ó, vou mostrar mais uma vez 2 CDs e esse livro, O Mínimo sobre o Terço, Padre Diogo Albuquerque. Então todo esse material aqui. Fiquem na paz, viu? Aproveite bem o seu dia. Tchau. Quem como Deus, ninguém como Deus. Quem como Deus vem lutar por mim. Quem como Deus, ninguém como Deus. Quem como Deus vem lutar por nós, vem lutar por nós. Vem São Miguel, vem lutar por nós. Quem como Deus, ninguém como Deus, ninguém. Quem como Deus vem lutar por nós, vem lutar por nós. Oh, 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 vem lutar por nós. Oh, vem lutar por nós, vem lutar.